né, retomar o nosso estudo do livro Missionário da Luz. Então, como é de costume, o nosso estudo é aos modos do Evangelho no lar. Então, nós fazemos uma prece de início, fazemos uma leitura do exórdio para ambientação, uma prece de início, o estudo e a prece final. Então, eu convido a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio de hoje. O exórdio de hoje vai ser o capítulo 41 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o capítulo 41 chama A Regra Áurea. Antes da Adriana ler esse capítulo, a Adriana também diz para a gente sobre a mensagem da nossa agenda, né? Para a gente ler. Foi escolhida a mensagem do livro Humberto de Campos, tá? O livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O capítulo é o capítulo 28, e a mensagem que caiu para a gente é: a caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras. Então, Adriana, pode fazer o exórdio. Boa noite a todos. Está na página 97. A regra áurea traz a seguinte epígrafe: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmava os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinava os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo, em vista dos seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não como virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, uma vez pacificados, harmonizados pela leitura do exórdio, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, eu convido a Liana a poder proferir a prece de início. Amado Mestre, agradecemos mais uma vez pela valiosa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Que se estejamos aqui hoje com os nossos corações sempre abertos para receber os ensinamentos de amor e de caridade. Possamos mentalizar o nosso maior Mestre Jesus, possamos ver em seus olhos e nos seus braços abertos
toda a oportunidade de aprendermos a amar verdadeiramente. Que possamos encontrar este amor universal em todos os irmãos que nos cercam e em todas as situações de nossa vida. Porque sabemos que somente através desse amor entre os irmãos, fazendo a todos eles aquilo que nós queremos que seja feito por nós, só assim compreenderemos o real significado desse sentimento tão sublime. Que neste momento aqui reunidos, buscando através dos nossos estudos, conhecermos o caminho que nos leva ao Pai, que possamos internalizar esta lição e que possamos usar, colocar em prática, em nossas atitudes de todo dia, esse amor maravilhoso que foi nos trazido por Jesus Cristo. Passamos então desse encontro mais uma oportunidade para que estejamos sempre buscando a nossa proximidade com Deus através do nosso amor ao próximo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela leitura do exórdio, pela prece inicial. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, podemos dar início ao nosso estudo, a continuidade do nosso estudo do livro Missionário da Luz. Então, nós estamos no capítulo 5, chama Influenciação. Então, para a gente dar continuidade, vou só relembrar, e para a Roseli, que está pela primeira vez aqui, o nosso estudo é um estudo participativo, tá, Roseli? A gente vai lendo devagarzinho, a gente vai lendo bem devagarzinho, e qualquer dúvida pode abrir o áudio, falar, perguntar. Qualquer comentário que quiser fazer também, pode abrir o áudio, comentar, porque o estudo ele é feito com a participação de todos, certo? Então, vamos lá. Então, vamos começar, então. Capítulo 5, Influenciação. Então, nós paramos no capítulo 5, no parágrafo, no quinto parágrafo desse capítulo, em que fala que a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando. Então, ele deu aqui três requisitos essenciais para tornar puro tudo aquilo que está envolto de nós. Prece, a meditação e o pensamento edificante. Então, nós falamos sobre a prece no encontro passado e começamos a falar sobre a meditação. Falamos sobre um tipo de meditação chamado meditação mindfulness, né? A meditação mindfulness é aquela meditação que chama meditação de atenção plena, né? Então, nós fizemos até uma meditação na finalização do nosso estudo, mas existem outros tipos de meditação. Por exemplo, a meditação transcendental, que também ela é muito utilizada, né? Então, tem vários trabalhos científicos mostrando a eficácia da meditação na vida humana. Então, nós falamos exemplos da meditação mindfulness, do encontro passado, e hoje, falar um pouquinho da meditação transcendental, que é conhecida pela sigla MT, tá? Então, o que é uma meditação transcendental? É uma técnica de meditação que ela foi popularizada lá na Índia, por um guru indiano chamado Maharishi.
e na década de 1950, né? E essa meditação transcendental, chamada MT, ela é baseada nos ensinamentos da tradição védica indiana, mas é apresentada de uma forma acessível para todas as pessoas, todas as religiões espirituais. Tá? Nesse tipo de meditação, meditação transcendental, os praticantes eles recebem um mantra específico. O que é um mantra? É um som ou uma palavra para ser entoada. E esse mantra ele é repetido mentalmente de forma silenciosa, com o objetivo de alcançar um estado de consciência. E aqui nós lembramos, né, o que nós falamos sobre quando nós estamos tendo pensamentos repetitivos, reincidivos, né? Nós estamos vivenciando alguma situação em que vem diariamente o mesmo pensamento, né, repetitivo em cima da gente. Então a gente aconselha a fazer essa chamada substituição. O que é substituição? Substituição é quando vier esse tipo de pensamento, nós recitarmos, por exemplo, um poema bonito, nós lembrarmos da letra de uma música que tem uma letra edificante. Então, isso, na verdade, é o fundamento da meditação transcendental, né? Quando eles utilizam o mantra, né, que são palavras para se repetir, essa substituição que nós fazemos é um tipo de meditação transcendental. E aí, existem alguns trabalhos que publicaram sobre a eficácia dessa meditação. Tem um trabalho publicado na Revista Brasileira de Dor desse ano, e que foi realizado com 30 pacientes com dor crônica, e esse trabalho avaliou a efetividade da meditação transcendental, que é a MT, né, na redução da dor e na melhora da qualidade de vida desses pacientes. Após 8 semanas de prática diária desse tipo de meditação, os participantes relataram o quê? Relataram reduções significativas na intensidade da dor que eles estavam sentindo, né? Então, a importância do tipo de meditação aplicada à nossa vida. Então, prece, meditação e terceiro, o pensamento edificante. Tá? Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Estão querendo entrar. Cacete. Tá. Então, o pensamento edificante. E tem um terceiro trabalhinho que fala sobre o impacto da meditação na saúde mental e cognitiva de adultos mais velhos, né? Então, foi publicado na revista de Geriatria. E esse trabalho, o que é? É um estudo com 100 adultos com mais de 65 anos e examinou o impacto de um programa de meditação de 12 semanas sobre a saúde mental e cognitiva desses idosos. Os resultados, o que aconteceu? Indicaram que a meditação promoveu reduções nos sintomas de depressão e ansiedade, além de melhorar a memória e a atenção, comparando com o grupo controle, que é o grupo daqueles pacientes que não fizeram este tipo de meditação. Tá? Tá. E sobre o pensamento elevado, né? Então, se nós continuarmos aqui, ele vai falar da importância do pensamento elevado um pouquinho mais à frente. Então, vamos continuar a ler o nosso capítulo. O instrutor interrompeu-me as últimas considerações. Então, lembra que André Luiz está falando com Alexandre sobre o centro, né? Eles estavam no centro espírita, vendo a mediunidade, aqueles candidatos à mediunidade no centro, e terminada a sessão, eles estavam saindo do centro para observar como é que estavam esses médiuns, né? Esses participantes do centro na rua. Ok? Vou abrir aqui. Ok. Na rua. Então, vamos continuar. Então, André Luiz falando. O instrutor interrompeu-me as íntimas considerações, exclamando:
a modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior iluminada pela oração e a via pública, então, aqui Alexandre vai mostrando para Luiz a diferença em que eles estavam observando. Dentro do centro espírita, que era um ambiente harmonizado devido à prece, né? Devido à meditação, devido ao trabalho no bem, e confrontando com a rua agora. Então vamos lá. E a via pública, repleta de emanações inferiores. Então, mostrando aí que na via pública estava repleta de emanações inferiores, mostrando que há diferenças singulares. Aí ele vai falar que o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Então, o pensamento elevado, ele santifica a atmosfera em torno de nós. Por isso que sempre a gente pede, né? Quando nós estamos, principalmente nesse estudo, né? Que nós mantenhamos o pensamento elevado, que nós não nos permitamos comentar coisas de baixa vibração, né? Aqui, durante o encontro, somente comentários edificantes, né? Que é a vivência no Cristo e a vivência do Evangelho que a doutrina espírita nos propõe. Então, a importância do pensamento edificante mostrado aqui mais uma vez, que esse pensamento edificante eleva, ele santifica a nossa atmosfera que está em torno de nós. E aí, nós lembramos, recordamos, né, o que o Cristo nos dizia a respeito desse tema comum sobre o pensamento edificante. E aqui é bom nós lembrarmos que o coração, na época de Cristo, né, naquela região, né, onde Cristo frequentava, era entendido como o coração, né? O coração era a fonte ali do pensamento. Então, o coração era o símbolo do espírito, porque nós sabemos que nós pensamos com o espírito, né? Por isso, amar a Deus de todo o seu entendimento, com todo o teu coração, né? Com todo o teu coração, com todo o teu espírito, né? E aí, nós lembramos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e aí a gente lembra que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é o Sermão da Montanha, né? Aquele sermão maravilhoso de Cristo no alto do monte, né? Do Monte das Bem-aventuranças. E no capítulo 5, no versículo 8, Cristo relata que bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Então, bem-aventurados os puros de coração. Então, ser puro de coração, gente, é ter um pensamento no bem. É ter um pensamento voltado para as coisas boas da vida. É ter um pensamento voltado para as necessidades do próximo, porque quando a gente tem um pensamento voltado para as necessidades do próximo, isso é uma caridade, né? E está lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item caridade moral, né? Quem fala para a gente é a irmã Rosália, né? Dessa caridade moral. Fala que a caridade moral é também você desejar o bem para o próximo. Então, ser puro de coração é ter esse pensamento sadio. Então, Cristo nos fala que quando a gente mantém esse pensamento sadio, sendo puro de coração, a gente consegue se aproximar mais de Deus. Lógico,
a gente se eleva vibracionalmente, né? Então, que nós tenhamos esse coração puro através dos pensamentos edificantes e que nós oremos e vigiemos sempre. Então, orar e vigiar é isso. Para quê? Para que todo momento que nós plotarmos, né, a saída desse pensamento equilibrado, que vamos sair diariamente, né, o nosso pensamento ele tem altos e baixos, né? Quando nós plotarmos essa saída desse pensamento edificante, a gente se dá conta e a gente faz um processo de que vamos elevar o nosso pensamento através de uma substituição. Por exemplo, recita a oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa fé. E aí a gente já está se elevando uma oração, né? Uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? Então são todas estratégias de substituição quando nós plotarmos no momento do dia que nós baixamos a nossa vibração devido a deixar espaço para um pensamento que não é saudável. Então, essa passagem de Cristo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Então, mais uma vez, Alexandre dizendo para André Luiz, o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno. Então, mais uma passagenzinha. Agora está no Evangelista Marcos, no capítulo 7, nos versículos de 21 a 23 de Marcos. Então, relatando o que o Cristo fala. Então, um dos relatos de Marcos sobre o Cristo, sobre a fala de Cristo, né? Dizendo, Cristo dizendo, pois de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, né? Do espírito. O coração dos homens é o espírito. Então, a gente sabe que nós pensamos com o espírito. Então, primeiro nós arquitetamos no espírito. Uma vez arquitetado no espírito, é lançado para a parte cerebral. Por quê? Porque da parte cerebral é todo o circuito elétrico recebido pelo espírito, para que esse circuito elétrico, uma vez ativado, ele possa enviar para o resto do corpo e a gente traduzir em ações e palavras. Então, Cristo disse para a gente, em Mateus 7, versículo 21 e 23, é de dentro desse espírito, representado pelo coração dos homens, é que procedem os maus pensamentos. E aí, a gente vai pensar, o que é mau pensamento, né? Então, para não ter dúvida, Cristo fala para a gente alguns desses maus pensamentos. Por exemplo, a imoralidade sexual. Mas aqui, é bom a gente falar o que é imoralidade sexual, para a gente não ficar com o pensamento errado. Imoralidade sexual é todo aquele ato sexual ou pensamento voltado para o sexo que desvirtua o homem. O que é desvirtuar o homem? É que tira o homem da sua zona de elevação espiritual, né? Então, nesse livro, nesse próprio livro, André Luiz, no Missionários da Luz, André Luiz traz nos capítulos iniciais um irmãozinho candidato à atividade mediúnica que não conseguia desenvolver. Por quê? Porque tinha um comprometimento sexual exacerbado, né? Exacerbado, com vários parceiros sexuais, né? Então, um sexo prejudicial. Então, o sexo ele não é prejudicial quando ele é envolvido com amor, com carinho, né? Com envolvimento, né? Com envolvimento, porque isso é criação divina para a gente, né? Então, a biologia do sexo é fruto do processo evolucionista nosso, programado por Deus. Então, é divino. O sexo é divino, já nos diz a letra da música, né? Então, quando ele te tira desse equilíbrio, aí sim é a imoralidade, né? Então, o que é imoralidade? É aquilo que te tira, te afasta da moral. O que é moral? Moral é aquele conjunto de ações
que te eleva a Deus. Isso que é o moral. Então, tudo aquilo que te faz não se elevar é imoralidade, né? Além disso, né, cita Cristo, né, que procede dos maus pensamentos, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o engano, enganar o próximo, a libertinagem, que é usar a liberdade para maus propósitos, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Então, são todos pensamentos que nos deixam com um patamar vibracional mais baixinho, podendo nos fazer nos aproximar daqueles irmãozinhos também desse patamar baixo. Marco, Oi, tem uma dúvida. Todos nós aqui no planeta Terra, salvo raríssimas exceções, estamos na terceira ordem da categoria dos espíritos, de espíritos imperfeitos. todos. Pois é, eu estava vendo assim, eu disse, esses espíritos que estão acompanhando os médiuns, eles são espíritos imperfeitos. Aí eu escutei, tu também és. Ai, Jesus, que horror. Todos nós somos Todos espíritos nós, imperfeitos, né? Estamos no mundo imperfeitos. de provas e expiações, Nossa, né? estava achando que eu já estava mais evoluída, olha. Mas tu Não, também és, todos todos nós, né? nós, é. Caramba, Somente aqueles espíritos elevados que encarnaram aqui emissão. em missão, Uhum. né? Até Chico, Marco, era um espírito perfeito, até É. Chico. Até Chico. Chico falava isso, né? É porque Chico na hora, falava. Marco, que você faz a leitura realmente, né, o que é um espírito imperfeito, não sei se você me dá permissão de fazer a leitura aqui do Livro dos Sim, por Espíritos, favor, por a gentileza. questão 101, características gerais, predominância da matéria sobre o espírito, ok. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Aí isso aqui que mexeu mais comigo quando fala, tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Aí eu disse assim, não, eu já estou compreendendo um pouco mais o que é Deus. Aí disse, tu também és imperfeita. Aí disse, caramba, né? Porque é muito assim, bem forte, porque você está ligado a sentimentos que predomina a matéria, né? Vingança, inveja, orgulho, maledicência, falta de fé, ódio, ignorância. Aí eu disse, caramba, eu disse, meu Deus. Aí depois eu fui ler, fui relembrar, né? Aí eu disse, caramba, eu realmente sou do espírito, da categoria dos espíritos imperfeitos. Porque Disse, Kardec, Marco também é. mas muito imperfeito, muito imperfeito. Porque Kardec ele divide o espírito em três Três categorias, né? categorias. Isso. Espíritos imperfeitos, os espíritos bons Bons e os e os espíritos espíritos puros. puros, né? Espíritos bons são aqueles espíritos em que a A bondade bondade prevalece. prevalece. Tem mal? Ainda tem um pouquinho de Tem um mal, pouquinho. mas prevalece a bondade. Então não tem como a gente nem Não estar tem, perto, nem né? perto. É Nem perto. verdade. Porque ainda o Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso falava para a gente: não faço o bem que eu quero, mas ainda o mal, né? Que eu não quero. Que eu não Paulo quero. falava isso. Aí tem o Então, desejo do bem, né? Os espíritos bons. O mostrando que bem nós predomina. todos somos Pois é, imperfeitos. eu disse, Por isso caramba. estamos aqui no mundo E de por provas e isso expiações. também que a gente não pode julgar aqueles espíritos que estão naquela situação, porque nós já tivemos naquela situação. A gente está um pouquinho melhor porque a gente está estudando, mas nós fizemos, ou nessa encarnação ou em outra, a mesma coisa que aqueles espíritos estão fazendo, né? Isso na hora que eu disse assim, mas eu não sou da segunda ordem, mas eu sou dessa, tu também és. Eu disse, tá, então tá, muito obrigada. Pois é. Então é por isso que a Adriana está lembrando da gente, né, que nós somos espíritos imperfeitos, que Alexandre está mostrando aí que quando sai à rua, né,
a vibração da rua é uma vibração muito pesada para eles, para aqueles os espíritos, né, que estão ali em missão, porque eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, eles percebiam como que ficava pesado. Por que fica pesado? Porque dentro lá do centro espírita estava tendo um ambiente preparado, um ambiente de oração, de fraternidade, estava tudo preparado. Então, era um ambiente leve, né? Porque Os amigos espirituais também se encontram lá, né, auxiliando. É por isso que Alexandre fez questão de dizer aqui que o pensamento edificante, né, o pensamento elevado, ele santifica a atmosfera. Então, lá naquele encontro mediúnico, todo mundo com pensamento elevado, estão santificando a atmosfera. Mas quando saem à rua, por sermos imperfeitos, voltamos às condições dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos começam, então, a, né, cair o patamar vibracional, você começa a pensar mal do próximo, você começa a olhar para o próximo e ver os defeitos, não ver as qualidades. Todos somos imperfeitos, né? Todos somos imperfeitos. Então, vamos continuar, né? Então, só para a gente relembrar, então, Cristo deu essa enxame, né? Esse multirão de pensamentos não edificantes para a gente lembrar que nós somos imperfeitos, que nós temos todos esses pensamentos aí, né? Ah, Marcos, pensamento de homicídios, né? Não é pesado de falar? Nós temos pensamento de homicídio, né? Por exemplo, um irmãozinho nosso, né? Fez um crime violento, hediondo. A gente logo pensa que, nossa, né? Aí passa a ser até a favor da pena de morte, né? Então, gente, nós temos esse pensamento. Então, é necessário que nós trabalhemos diariamente esses nossos pensamentos. E a gente sempre ter o entendimento que todos somos irmãos no mesmo patamar evolutivo, todos irmãos imperfeitos, então estamos sujeitos aos erros e que esses irmãozinhos que erram perto da gente, eles estão nos facultando a possibilidade de nós aprendermos pelos erros deles, pelo sofrimento do erro deles. Olha só que missão árdua é essa. E se a gente não aprende? A gente deixa passar esse ensinamento. Então, mais uma vez, né? Todos encarnamos no local certo, na hora exata, com as pessoas que precisamos aprender. Mas não, o Guto está dando interferência de novo, Guto. Hã? Está dando microfonia de novo. Na vez passada tinha alguma coisa diferente. Algum microfone que não estava perto, alguma caixa de som que estava perto. Eu não estou percebendo. Olha, deixa eu falar. Está me ouvindo? Agora melhorou, parece. Isso, pronto. Mas não foi aqui, não. Eu quero te fazer uma pergunta. Agora está dando todo desencarne, seja ele qual for, é fruto de uma programação reencarnatória? Hã? O Guto, eu não consegui entender porque está dando muito eco, Guto. Tá, vai na vizinha aí, vai na vizinha, dá um pulo na vizinha. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente. Ô, Marcos. Chega pertinho da Malu para a gente te ver. Pode chegar perto dela, a gente deixa. Não, eu tenho que me abaixar, que ela tá. Eu estou sentada. Todo desencarne é fruto, seja ele qual for, um desencarne suave, um desencarne atropelamento, um desencarne coletivo, um desencarne violento, é fruto de uma programação reencarnatória? Então,
Muito bem essa indagação do Guto, né? Então, a gente, antes da gente encarnar, a gente tem uma programação reencarnatória. Só que a gente tem um chamado livre-arbítrio. Isso é a maior misericórdia de Deus e que Deus não interfere nisso, né? Então, a espiritualidade, ela se reúne conosco, faz um planejamento encarnatório e fala, ó, se você cumprir isso que você está se propondo, o seu caminho vai ser esse, né? Agora, se um indivíduo, né, ele vai e se embriaga e passa na frente de um carro embriagado, não é que teve um planejamento reencarnatório que ele iria morrer embriagado, né? Foi o livre-arbítrio dele, né? Foi o livre-arbítrio dele. Então é muito importante a gente entender isso, né? Então existe o planejamento reencarnatório, mas existe o livre-arbítrio. Por exemplo, né? No livro Entre a Terra e o Céu, nós vimos, né? Tinha todo um planejamento reencarnatório para Júlio. Mas Júlio faz o quê? Tem todo um processo de sofrimento por uma traição e ele prefere se entregar ao suicídio. Não era planejamento reencarnatório para ele suicidar. Aquilo foi um ato dele, né? Então, não sei se eu respondi bem, Guto. Tá, ok. Ok. Jóia. Ok. Vai lá para o computador dele. Muito bem. Então tá. Então é isso, né? E aí, aquele continuação daquela fala de Cristo, dizendo, pois de dentro do coração dos homens. Vou só fechar o som aqui, para não dar interferência aqui. Pois de dentro do coração do homem. Então, pois de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, ele deu aquele exemplo de maus pensamentos, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Cristo dizendo, né? Então, cuidado com o pensamento. Por quê? Porque o pensamento, ele vem do homem, do próprio espírito do homem, o homem que se permite e contamina, né? Contamina o homem por inteiro. Então, nós já vimos, né? Que o cérebro recebe o que vem do espírito chega no cérebro e é transformado em impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos liberam neurotransmissores, que são substâncias químicas, que vão viajando para todo o corpo, para todas as células. Se nós cultivamos bons pensamentos, liberamos neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, né, que é um neurotransmissor que provoca o relaxamento, que provoca a sensação de paz, de serenidade. E isso atinge todas as células do nosso corpo, desde o cabelo do pé até o dedão do pé. Desde o cabelo da cabeça até o dedão do pé. Mas se nós não tomamos cuidado com aquilo que nós permitimos que adentre no nosso pensamento, né? Pensamentos de baixa vibração vão gerando neurotransmissores ruins que vão, com a repetição, danificando as nossas células. Daí, os problemas espirituais gerando doenças físicas, né? Então, por isso que Cristo nos advertiu. Esses maus pensamentos vêm de dentro do homem e contaminam o homem. E para a gente finalizar, a gente traz aqui carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, onde Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor,
seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo, lá atrás, falando o que deveria ocupar o nosso pensamento, né? Tudo o que é amável, tudo que é conectado no amor. Por quê? Porque onde nós colocamos o amor, não há espaço para dor, né? Madre Teresa de Calcutá, né? O paradoxo de Madre Teresa de Calcutá, onde ela nos diz que descobriu uma coisa, que se ela amasse muito mesmo, mas um amor incondicional até doer, toda a dor que ela tinha desaparecia, porque só fica o amor, porque é inconcebível, né? O amor ocupa tudo. Então, Paulo nos admoesta isso. Coloquemos coisas amáveis no nosso pensamento. Ok? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então vamos continuar. Então, o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variadas procedências, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem, né? Então, lembrando que nós somos irmãozinhos imperfeitos. Então, vamos caminhando na rua e vamos dar vazão aos nossos pensamentos não tão bons assim. Não, Marco. Mas não, a gente faz o estudo aqui toda quarta-feira, a gente entende que a gente não deve, né, ter maus pensamentos. Verdade. A gente entende, a gente compreende, já é um passo, e a gente tenta orar e vigiar. Mas é normal fracassar no cuidado do pensamento. Vou dar um exemplo. Eu, né, de manhã levanto, de madrugada, faço minha oração matinal, escuto uma música de elevação, fazendo meu café, fiz minha prece, tal, saio de casa, olho minhas plantinhas no caminho, pegar meu carro, harmonizando, entro no meu carro, no caminho do trabalho eu vou fazendo minha oração. Saio da garagem do meu prédio, começo a fazer minha oração. Saio da garagem do meu prédio fazendo a minha oração, vem o carro já me fecha. Eu fazendo minha oração, já olho para o cara que me fechou e já não tenho um pensamento muito bom em relação àquele meu irmãozinho. É isso. Somos espíritos imperfeitos. Mas aí o que acontece? Como nós estudamos, nos encontramos toda quarta, nós entendemos que nós devemos orar e vigiar. No mesmo momento que vê aquele pensamento ruinzinho com relação ao meu irmãozinho, eu volto e falo assim, gente, peraí, a gente toda quarta-feira, a gente fala sobre isso, pensamento. Vamos lá, vamos retomar nossa oração. Então é isso, né? É isso. O conhecimento nos faz, né, melhorar é se orar e vigiar. Então é isso que a gente tem que fazer constantemente, toda hora. Orar e vigiar. Então a rua, segundo Alexandre, é um avelhantado supositório, ou seja, uma reunião de vibrações antagônicas. A rua é a interpretação do mundo, tá? É o mundo. Quando fala rua, é um mundo externo, né? E Cristo nos lembrava muito disso, né? E eu vou citar dois exemplozinhos. Um está relatado lá em João, no capítulo 16, no versículo 33 de João, onde Cristo diz:
Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, Cristo falando, eu já fui também perfeito. Também estava nesse mundo de imperfeição. Mas eu venci o mundo. Né? Então, para nós, quando nós, né, nos abatermos nos nossos dias não tão bons, né? Quando a gente chega à noite e tem aqueles pensamentos também não tão edificantes, nós lembrarmos essa frase de Cristo. E eu também já fui do mundo. Eu já passei pelo que vocês passaram. E eu venci. Se eu venci, vocês também vão vencer. Por quê? Porque nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. Né? Então, veio aquela fase ruim da vida, calma. Calma. Porque vai passar. Vai passar. Porque Cristo também passou por isso tudo. E ele disse para a gente, eu venci o mundo. Então, quando o Alexandre nos mostra, né, que eles estavam saindo desse ambiente fortificado e caindo nesse mundo, eles mostram para a gente essa sensação pesada desses pensamentos não edificantes dos transeuntes. Né? E Cristo também nos relata que, embora, né, esse mundo seja esse mundo de espíritos imperfeitos, né, ele nos lembra que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Né? Então, mostrando que a nossa luz é uma luz para brilhar. Embora, né, nós saiamos à rua e tenha esse emaranhado de pensamentos não edificantes, se nós estamos com pensamento edificante, essa vibração alta nossa, ela contagia. Por quê? Porque, segundo Alexandre, nesse início do nosso estudo, o pensamento edificante, ele santifica toda a atmosfera. Se ele santifica a atmosfera, ele neutraliza tudo que está ruim perto. Né? E aí a gente tem, né, alguns amiguinhos que falam, ai, Marco, aquele ambiente está tão carregado, eu não vou lá não. Muito pelo contrário, é lá que você tem que ir mesmo. Se está carregado, é lá que está precisando de você. Você tem que chegar lá, entrar com o seu pensamento elevado, edificante, orando, vigiando. E Cristo, gente, Cristo ele veio para exemplificar tudo. Por isso que Cristo ele estava junto com as prostitutas, com os ladrões, ele sentado, né? Sentado junto com as prostitutas, os ladrões, os adúlteros. Por quê? Porque a vibração dele espalhava para todos aqueles irmãozinhos. Espalhava para todos. Mateus era um cobrador de imposto que era altamente odiado pelaquela população, que era o irmãozinho judeu escolhido da comunidade para retirar dinheiro dos próprios irmãos. Então, ele era altamente odiado. E quando Cristo chega perto de Mateus, encontro de Cristo com Mateus, né, a atmosfera de Cristo contagia Mateus. E Mateus, ele larga tudo para seguir o Cristo como os outros discípulos, né? Então, a importância aí do pensamento edificante, onde nós temos essa certeza que Cristo nos passa através do capítulo 5 de Mateus, versículo 14, que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, ou seja, não pode esconder a nossa luz. Então, nós somos feitos para brilhar. E o nosso brilho é para as regiões de trevas. Que regiões de trevas que são essas? Locais em que se caracterizam pelo afastamento do Cristo, né? Pela ausência do pensamento no Cristo. Né? Então, é nesses locais que nós temos que chegar, não com aquela falsa pregação, né? Chegar com o falso pregador, não.
converse o assunto das pessoas, mas tente encaminhar o assunto para um assunto edificante, um assunto no bem, o seu pensamento no bem, porque isso vai contagiando, né? Isso vai contagiando as pessoas, tá? Então, a Rua, sim, é um eviolentado supositório de vibrações antagônicas, mas nós temos luz dentro da gente, e nós devemos fazer brilhar essa nossa luz. Se ninguém tiver nenhum comentário... Marco, eu tenho um comentário, por favor, uma passagem de João e uma dúvida também. Quando eu li, você falou agora, eu lembrei, eu não estava encontrando. É João, o Evangelho segundo João, capítulo 17. Fala, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que seria a graça? A verdade, eu sei o que é a verdade, o conhecimento do Cristo. E o que seria a graça nesse sentido? Deixa eu repetir. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, vamos lá. O que seria ação de graças? Não tem ação de graças? É. Né? O que seria ação de graças? Né? Ação de graça? Se alguém para todos, tá? Se alguém quiser fazer um comentário, o que seria ação de graças? Agradecimento, agradecer, gratidão. Isso, né? Então, a ação de graças é aquela ação que você eleva o seu pensamento a Deus. Uma forma de gratidão é isso, né? Então, ação de graça. Então, Moisés recebeu... Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Isso, Moisés recebeu os mandamentos. Isso. Né? Recebeu os mandamentos. Só que esses mandamentos recebidos, ele teve que colocar 614 artigos da lei mosaica, né? Para poder doutrinar aquele homem. Daquela época. Né? Daquela época. Certo. Então, ele não conseguia amar, né? Ele não conseguia... muito pelo contrário, ele teve que colocar o apedrejamento. Era olho por olho, dente por dente. Exatamente. Mas aí veio Cristo para quê? Veio Cristo para dar graças a Deus. Né? Glorificar a Deus. Para dar graças a Deus. Né? Então, Cristo vai... Por quê? Porque Cristo entende, né? Entende que tudo aquilo que a gente estava passando era necessário para o homem aprender. Então, ele é a verdade. Por quê? Porque aqueles ensinamentos do Cristo é o que nos eleva. Então, a verdade é isso. A verdade é os ensinamentos do Cristo, que nos eleva e, exemplificando aquilo tudo que Cristo fazia era para elevar o homem a Deus. Então, dar graças a Deus é isso. É fazer um conjunto de ações que te possibilita ascender a Deus. Então, ação de graças são ações que você faz para poder se elevar a Deus. Então, você faz uma boa ação, né? Você dá comida para o próximo. Então, por isso que no norte-americano, né, ele tem dia de ação de graças, né? Então, ele faz uma ceia, reúne a família, né? Para isso, é um processo de elevação espiritual para Deus. Obrigada. Alguém quer mais um comentário? Fazer mais um comentário? Não? Tá. Então, vamos continuar, né, então. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparava que muitos agrupamentos de entidades felizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir por conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas e impróprias, das menores expressões. Então, aquele, né, estava num centro espírita, um processo elevado, só com comentários edificantes, depois já saía à rua e dava vazão para quê? Para aqueles comentários menos edificantes. Né? Falar do próximo, fofoquinha, tal. Então é isso que eles estão observando.
né? Aí, aumentando, Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo. Então, na rua, ele vendo aqueles desencarnados na rua. E falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico, né? Então, o que acontece? Os desencarnados estavam na rua não à toa, mas por atração do pensamento daqueles irmãozinhos que estavam ali na rua, adentrando, saindo do centro e adentrando na rua, né? Os pensamentos abaixando a vibração e atraía os desencarnados para o encontro deles. Que indaguei voluntariamente, né, André Luiz, né? Com Alexandre. Sim, disse Alexandre, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como nessa noite, né? Então, lá, naquele momento, no centro espírita, pensamento elevado, tentando fazer a mediunidade, né? Então, os irmãozinhos ali não tinham permissão de entrar. Não tinha permissão. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer, tá vendo? Então, naquele momento, não. Era uma reunião de elevação de pensamento, tal, contato com a espiritualidade elevada. Mas, em outras reuniões de assistência, aqueles irmãozinhos têm permissão e são até levados para dentro para poder assistir a palestra, né? Assistir, por exemplo, aqui as nossas reuniões, né? Tá aqui os irmãozinhos aqui desencarnados com os tutores espirituais, né? Para poder participar dessa conversa edificante, a conversa baseada, fundamentada no Cristo, né? Aí completa. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Então, o que Alexandre está falando ali, né? Então, eles foram naquela reunião mediúnica, Alexandre, Zé Luiz, para socorrer quem? Os irmãozinhos encarnados daquela reunião que traziam hábitos ruins de fora, né? Hábitos ruins de fora. E aí eles estavam lá para socorrer esses irmãozinhos. Completa, Dora Luiz. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos, obedeciam à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto, né? Então, mostrando que a assistência espiritual é uma assistência ordenada, é uma assistência programada, é uma assistência prevista. Por isso que os nossos encontros são todos na quarta-feira, com hora para começar e hora para terminar. Por quê? Porque tem que ser ordenado. A espiritualidade ela tem que saber esse horário de início e término, porque elas têm outros compromissos. Então, tudo é ordenado, né? Tudo é pré-estabelecido. Então, a ordenação do universo, ela é divina. O universo ele é ordenado, né? O caos, a desorganização, ela não é natural. O que é natural é o processo organizado. Então, se nós adentrarmos no nosso mundo interno e verificarmos, né, as reuniões que acontecem dentro de nós, célula ligada juntinho de outra célula, constituindo com essa união de células especializadas, por exemplo, o meu globo ocular, especializado na minha visão, é uma ordem maravilhosa. As células cerebrais, os neurônios, que são em forma de dedo. Por quê? Porque toda informação é processada no corpo e eles têm a forma de dedo, chamado dendritos, para que cada informação seja espalhada
para vários outros neurônios que se conectam neles. Então, um neurônio, com seus vários dedos, por isso que é chamado de dendritos, de dedo, ele manda as informações para vários outros neurônios e aí constrói a força do pensamento, né? Então, é um mundo altamente organizado. Se nós somos um mundo altamente organizado, quiçá o planeta Terra, que nos envolve, né? Com a sua harmonia, a camada de ozônio, protegendo os raios ultravioletas nocivos do Sol, que poderia nos exterminar, e deixa passar somente os raios de energia benéfica para nós, que são essenciais para a vida. E aí, toda a organização do planeta, né? Os mares, os lagos, os lençóis freáticos, os peixes, tudo servindo de um equilíbrio, a floresta para nós, né? E aí o universo em si, com todas seus trilhões de galáxias, né? As galáxias com seus milhares de constelações de estrelas, sustentando possibilidades, outras mil de vida, né? Então, tudo é ordenado no universo. E aí, Cristo nos fala, e é mostrado em Mateus, no capítulo 10 de Mateus, nos versículos 29 a 31, Cristo dizendo: até os cabelos todos da cabeça estão contados. É tudo organizado. Mas não sou eu que estou falando, é Cristo, né? Até os cabelos da cabeça estão contados. E mais, ele completa: não temais, não temais, não tenhamos medo, porque tudo é previsto. É complexo para nós, que temos pouquíssima informação, né? Pouquíssima informação. Pouco entendimento sobre Deus. Pouco entendimento sobre nós, né? Pouco entendimento sobre... Se a gente não conhece, Adriana, nem nós, como é que a gente vai querer tentar conceber a figura de um Deus? Por isso que a gente está aqui nesse mundo de provas e Por expiações. isso que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, e por isso que é muito bonito o processo evolutivo, né, que Kardec nos mostra, da evolução dos mundos, e que Chico nos fala no livro A Caminho da Luz, né, o nosso processo de ascendência, é tudo previsto, né? É tudo um processo. Por quê? Porque para você entender, concebendo Deus, você tem que ir devagarzinho, né? Evoluindo, né? Passar de um espírito imperfeito para um espírito bom. E dentro de um espírito bom tem milhares de degraus a serem percorridos, né? Então é isso. Mas então Cristo falando para a gente: até os cabelos da cabeça estão contados, mas não temais. Por quê? Porque é tudo previsto. Tudo previsto. Então, por isso aquela conversa nossa anteriormente, né? Anteriormente, para que a gente não tenha medo. Se estamos passando por um momento difícil na vida, não tem mais. Tudo é previsto por Deus, né? Agora, temos que ter a paciência e a resignação, que é a resignação, né? Aquela palavra forte que é você vivenciar aquilo que está programado para você, suas dores, seus infortúnios, e ter a certeza que vai passar. Porque o que está programado para você é a evolução, é a subida. O espírito nunca retrocede, ele só evolui, né? O que pode fazer é a gente estancar devido ao quê? Devido à nossa falta de resignação. Quando a gente começa a ter uma dor, a gente começa o quê? A se rebelar, se revoltar. E aí toda revolta gera o quê? Estagnação. Toda revolta gera estagnação. Não existe nenhuma revolta que faz a pessoa sair do lugar. Muito pelo contrário, ela deixa a pessoa parada, né? O que faz a pessoa evoluir é o que é? É a resignação. É a pessoa aceitar, entender que é para o bem e caminhar mais ainda, né?
E aí, em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos de 16 a 17, Paulo, né, nessa carta aos Colossenses, ele nos diz: porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Nele, em Deus, foi criado tudo, né? Então a gente não tem que temer, porque se Deus... Então a Adriana falou assim, né? Falou, nós somos imperfeitos, né? Então a gente está muito longe de compreender Deus, mas né, dentro da integralidade do Deus. Mas a gente compreende o nosso patamar. Por isso que vem a doutrina dos espíritos, na primeira parte do livro dos espíritos, causas primárias, né, para a gente começar no nosso patamar, o que a gente pode compreender Deus. É pela primeira pergunta, que é Deus, causa primária de todas as coisas. Então, causa primária, tudo começa com ele. E os atributos da divindade, né? Deus é eterno, Deus é imortal, Deus é único, né? Deus é onipotente, mas Deus é soberanamente justo e bom. Então, no nosso patamar, a gente tem que compreender isso. Então, se nós estudamos que Deus ele é soberano, justo e bom, como que a gente pode achar que nós somos causas de injustiça? Né? Como que a gente pode se revoltar? Mas a gente se revolta. Né? A gente se revolta. Quando começa a sofrer, não, o mundo é muito injusto comigo. O mundo é muito injusto. Né? Porque nós somos bons, né? Elevado à altura, né? Por não ser suscetível a passar por uma dor. Né? E aí a gente se revolta. Nossa, eu não... Sofrendo, o mundo é injusto comigo. Não, né? É isso que a gente tinha que passar por isso. Né? Tinha que passar por isso. A gente aprender que precisa evoluir. Não sabemos o que nós fizemos lá atrás, né? A gente não sabe o que a gente fez nas vidas anteriores. Então, agora é preciso isso, essa compreensão nossa, né? Então, Paulo nos fala que porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, né? Então, o que a gente vê, o que a gente não vê. Os nossos irmãozinhos desencarnados são filhos do Altíssimo, né? Os irmãozinhos mais perfeitos são filhos do Altíssimo. Está na questão 81 do Livro dos Espíritos. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Na questão 115 ele fala, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Mas todos, não foi... Não, quando Deus me criou você, mas não criou aquele... Né, aquele difícil ali, não. Não, criou todo mundo, criou simples e ignorante, né? Aquilo não é obra de Deus, não. Então, se Deus criou, nós temos a centelha divina dentro da gente, né? Dentro da gente. Centelha divina, exatamente. Então, Paulo nos fala, porque nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. E aqui é interessante que fala o seguinte, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Né? Aí, pode dar uma tendência a interpretar o seguinte, mas Deus criou tudo para ele? Só para ele? Né? Não. Deus criou tudo para ele. Para é o sentido da seta. Para ele, para chegar nele. Deus criou tudo para chegar nele. Né? Por isso que é bonito aquela fala do livro A Caminho da Luz, né? Que fala que Deus, né, criou tanto o verme que rasteja na terra, quanto o anjo que o representa perto dele. Maravilhoso isso, né? Deus criou tanto o verme que rasteja, quanto o anjo que o representa junto dele. Por quê? Porque o próprio verme vai chegar ao status de anjo no processo evolutivo. Não é? No processo evolutivo. Bom, Marco, o verme, né? Sim. Todos nós não começamos, né,
de lá, os primórdios de uma única célula no mar, que originou no mar, e dessa única célula, os conservados, eles foram multiplicando, surgindo os primeiros micro-organismos vivos no mar, e daí foi originando os vários seres. Então, todos originamos de um ponto só, e somos processos evolutivos para Deus, né? Então, todos migraremos para Deus, conforme as nossas obras. Vós sois luzes, mas faça brilhar a vossa luz, né? Então, se ninguém quiser comentar mais, vamos continuar mais um pouquinho. Agora, prosseguiu Alexandre, bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Então, tá lá na porta do centro, né? Eu imagino essa cena, né? André Luiz e Alexandre de braço cruzado na saída do centro, olhando só para a gente quando sai do centro, né? Olhando para a gente. Agora, prosseguiu Alexandre, bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram, né? Então, são lá esses espíritos ignorantezinhos, mas que estão ali pelo quê? Como Vibração. pensamentos, né? Uhum. Compartilhando os pensamentos, né? Os pensamentos não edificantes. E aí nós lembramos, né, dos irmãozinhos ignorantes que Cristo atendia, que são os espíritos ignorantes, né? Que Cristo atendia. Por exemplo, relatado lá no capítulo 5 também de Mateus, no versículos 8 a 9, porque Jesus lhe tinha dito. E aí, quando Jesus, encontrando com um irmãozinho, né, encarnado, estava junto de um irmãozinho desencarnado que estava obsediando. E aí Cristo diz, espírito imundo, saia deste homem. Por que espírito imundo, né? Porque o espírito do mundo, né? Imundo é isso, é espírito do mundo. É esse mundo, a rua, né? Essa rua. Nós estamos nessa rua, no mundo, com esses pensamentos baixos. Então, está exemplificando, né? Esses espíritos infelizes. Então, o espírito imundo é espírito do mundo. Então, Jesus perguntou-lhe, qual é o seu nome? E aí, o espírito respondeu, o meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Né? Somos muitos. É isso, gente. Somos espíritos imperfeitos. Somos muitos, né? Estamos nesse processo lento de melhoria, mas somos irmãozinhos perfeitos, né? Uma outra passagem, né, em Mateus também, agora no capítulo 8 de Mateus, versículo 28 e 29, relatando que Cristo, ao chegar à outra margem do rio, a terra dos Gadarenos, foram ao encontro de Jesus 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles foram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram, o que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Né? E é interessante essa passagem, né? Porque nessa passagem relata o seguinte, os próprios espíritos imperfeitos, vendo que eles tinham um tempo ainda para poder perceber o Cristo, né? Se você vem aqui nos atormentar antes do nosso tempo, a gente ainda vai caminhar muito ainda para poder entender o Senhor. Os próprios espíritos imperfeitos dizendo, né, que estamos bem longe aqui de entender, né? Deixa a gente no meu caminho quietinho aqui, que eu vou demorar muito. Eu quero me demorar muito, né? Eu quero ficar aqui ainda para poder evoluir, né? Então essa passagem aí de Cristo mostrando para a gente esses espíritos do mundo são esses espíritos infelizes que André Luiz e Alexandre está vendo na rua, mas que é sustentado esses espíritos infelizes encarnados pelos nossos pensamentos de baixa vibração,
que nós ainda permitimos ter, né? Então, que nós diariamente consigamos orar e vigiar os nossos pensamentos para que tenhamos pensamentos elevados, para que os nossos pensamentos não sejam fonte de intercâmbio com a espiritualidade de baixa vibração, mas sim fonte de boas energias, para que esses irmãozinhos possam recebê-las e possam, com isso, poder vibrar mais alto e ser acessível à espiritualidade de luz que estão tentando buscá-los, né? Então, a importância do pensamento elevado aí. Então, visto isso, eu convido a todos para nós terminarmos por aqui e convidar a Bianca, então, para poder proferir a nossa prece de finalização dos nossos estudos de hoje. Boa noite. A gente tem que estar sempre orando e vigiando, né, os nossos pensamentos, porque é muito comum a gente estar se revoltando, né, em várias horas aí do nosso cotidiano. E eu não sou diferente. Um dia desses mesmo, saindo da casa espírita, eu falei, gente, que vergonha, eu pedi perdão a Deus assim, na mesma hora. Mas todo mundo quer sair correndo, né, com o carro, e aí ninguém tem paciência. E aí eu fiquei assim, meu Deus, todo mundo acabou de sair de uma reunião maravilhosa, e ninguém tem paciência, ninguém dá vez para o outro passar, né? Aí comecei a orar ali para tentar emanar ali alguma vibração ali de harmonia, mas ao mesmo tempo, outro dia eu coloquei o farol mais alto porque estava muito escuro, estava sem iluminação na rua, e aí um cara que estava vindo pela contramão, que também estava errado, né? Aí falou assim, tá vendendo farol, amor? Aí eu falei, tô sim, quer comprar? Eu falei, meu Deus. Então, assim, como a gente é muito reativo e se altera em muitos momentos, mas o auto-vigiar é importante, a gente pedir perdão e fazer uma prece para que as influências, as energias negativas não tomem conta do nosso corpo, da nossa mente, né? O mais importante. Então, vamos elevar os nossos pensamentos no nosso Pai de amor, no nosso Pai de bondade, agradecer aos nossos amigos, irmãos espirituais, nossos mentores, toda a falange de espíritos guerreiros da luz que nos acompanham, nos orientam nas melhores escolhas, que a gente possa permanecer numa sintonia constante, Pai, para que a gente não se perca no caminho, que essa conexão de amor, que é tão íntima, que nos acalma, que nos envolve de muita proteção, de muita luz, nos faça seguir sempre no caminho do bem, colocando em prática todos os ensinamentos, toda essa luz de ensinamentos que a gente tem aí toda semana contigo, mestre. Pai, Criador do céu e do universo, que em tudo revela o seu poder, a sua bondade, que nesse momento de prece a gente possa deixar de lado essa agitação da nossa vida material, que a gente possa se voltar para dentro de nós mesmos, em busca de serenidade interior, de uma conexão superior, de
uma construção, da construção de um relacionamento mais forte, mais profundo contigo, Senhor. A gente quer cada vez mais te reconhecer em nossas vidas, louvando e agradecendo sempre que nesse momento sagrado a gente possa se comunicar intimamente, aliviando as nossas dores, restaurando as nossas forças, as nossas energias para essa caminhada aí luminosa que sempre vai estar aguardando aí a contribuição da nossa vontade, da nossa perseverança. Seja conosco, Mestre, hoje e sempre, por toda a eternidade, a fonte sempre inesgotável de todos os nossos recursos espirituais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Que já seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela participação. Obrigado a todos pela participação. E Obrigada por vocês me aceitarem, mesmo chegando assim, bem atrasado. não, você chega na hora que tem que chegar. Então, você é sempre bem-vindo, viu? Gosto muito de todos vocês. Que bom. Energia boa. Então, pessoal, boa noite. Até a próxima quarta-feira. Viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Malu. Saudade. Tchau, gente. Tchau, Bia.